I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. De absorção atômica em forno de grafite. Os componentes do grupo são Alana, Daniela, Elma, Karine, Rafaela e Tainá. Antes de falar do forno de grafite, nós vamos falar da espectrometria de absorção atômica no geral. Falando um pouco sobre o princípio fundamental, a determinação quantitativa, o histórico, átomos gasosos, tipos de espectrometria. O princípio fundamental da espectrometria de absorção atômica envolve a medida de absorção de intensidade da radiação eletromagnética, proveniente de uma fonte de radiação primária por átomos gasosos no estado fundamental. A utilização da espectrometria está ligada à determinação quantitativa de elementos, metais, não metais e semimetais. Através desta técnica analítica, é possível medir o quanto uma substância química absorve a luz, através de seu espectro magnético. Tal absorção de energia permite que ocorram transações eletrônicas, que é quando um átomo muda de estado, quando ele sai do seu estado fundamental e passa para o estado excitado. Essa transição irá ocasionar a emissão de luz. Os métodos analíticos mais utilizados são a espectrometria de absorção atômica em chama, em plasma acoplado indutivamente, espectrometria de massa com massa acoplada indutivamente e o forno de grafite, que é o que nós vamos falar um pouco hoje. Vai! Eu vou falar sobre o funcionamento de espectrômetro de absorção atômica. Primeiro eu vou falar sobre as fontes de luz. Existem 3 principais fontes de luz, que é a lâmpada do cátodo oco, as fontes de espectros contínuos e a lâmpada de descarga sem eletrodos. Depois vem o monocromador. O monocromador é a luz incidida em vários comprimentos de onda, formando um só comprimento, no caso, que tem que ser o comprimento ideal para análise. Agora, depois, vamos falar da cubeta. A cubeta são recipientes já específicos para conter a amostra. E existem 3 tipos de cubeta. A cubeta de quartzo, de vidro e de acrílico. E depois nós temos o detector. O detector é um dispositivo de leitura, de luz no caso. E aí possui 2 tipos de luz, que é a luz de absorvância e luz de tramitância. A luz de absorvância passa pela matéria sem alterar, e a luz absorvida também. E a luz de transmitância é a luz incidida no comprimento da onda específico, e é a luz transmitida. Então, gente, forno de grafite, modelo do atomizador. Aqui a gente pode observar um forno de grafite. A janela permeável é onde vai acontecer a entrada da amostra por uma micropipeta. Aqui a gente pode observar a jaqueta de metal. Nessa jaqueta de metal é onde ocorre passagens de água. Essa jaqueta ela é subdividida pelo tubo de grafite. No tubo de grafite vai acontecer uma passagem de gás, geralmente um gás inerte, e esse gás vai ser aquecido, por uma corrente elétrica e vai ser dividido em 3 etapas: a secagem, a pirólise e a atomizador. O forno de grafite consiste em uma peça oca e cilindro de grafite. O grafite pode transpor uma corrente elétrica, mas também gera alguma resistência e aquecimento quando uma corrente passa através dele. O aquecimento pode ocorrer gradual ou rapidamente, e a principal vantagem dessa percepção é que, uma vez otimizada uma amostra, os átomos resultantes permanecem no forno um tempo mais longo, ou seja, permitindo uma maior sensibilidade, possibilitando que cada átomo seja excitado e relaxado várias vezes, sendo bastante útil quando são amostras pequenas, pois não precisam ser constantemente alimentados no instrumento durante a medição. No caso do otimizador de forno de grafite, a amostra é colocada em um tubo de grafite, onde acontece a fase de aquecimento, que é removido todo o solvente e outros componentes da amostra. As etapas do aquecimento têm o intuito de evaporar o solvente e a temperatura é elevada aos poucos. Assim que a amostra é totalmente vaporizada, aumenta rapidamente a temperatura para evaporizar e atomizar o analito. As etapas são divididas em 3, que é a secagem, a pirólise e a atomização. Na secagem, o forno é programado para secar a amostra para que o solvente seja removido. Esse procedimento não pode ser brusco. Por quê? Porque a amostra pode se espalhar pelo tubo, diminuindo a sensibilidade e implicando nos resultados. Na secagem, acontece entre 50 a 200 graus a eliminação do solvente. Já na pirólise, acontece a eliminação
da matriz, implicando na sua decomposição térmica. Durante a queima, ocorre a formação de fumaças, que pode implicar na análise, na pirólise entre 450 a 1600. Já na atomização, o fluxo de gases é interrompido para aumentar o tempo de residência no analito, aumenta rapidamente a temperatura, evaporizando e atomizando a amostra. Na atomização acontece entre 1400 a 2600. Após a atomização, o forno é aquecido com o tempo para eliminar qualquer resíduo que fique, sendo esta a etapa da limpeza. Na etapa da limpeza, acontece entre 2600 graus. Por que usar o forno de grafite para atomização? Para usar o forno de grafite para atomização, existem as vantagens e as desvantagens. Nas vantagens, a introdução de 100% da amostra, né? A sensibilidade, menor volume de amostra entre 1 a 100 litros e acontece o resultado de análise dentro de 1 a 3 minutos. Já nas desvantagens, acontece o quê? A impossibilidade de análise de elementos que formam carbetos, o custo do equipamento, né? E a presença de interferências químicas relativamente altas. Utilização farmacêutica. Então, como é que nós podemos utilizar o espectrofotômetro na área farmacêutica? Então, ele pode ser utilizado para análise de urina em laboratórios, pode ser utilizado também para determinar o teor de ativos em medicamentos. Por exemplo, você pegar um paracetamol e saber o teor dele em medicamentos de genérico, como similar, como referência. E também saber a concentração de metais em substâncias. Curiosidades. Então, a primeira. Como não utilizar o forno de grafite? Não deve ser utilizado em análises multielementares, envolvendo elementos voláteis. Por quê? Estudos revelam que esses elementos podem se movimentar para as laterais do tubo, que são mais frias, ocorrendo espalhamento da nuvem atômica e eventuais processos de recombinação. Então, outra curiosidade. Por que o carbono grafite é empregado no atomizador eletrotérmico? Então, pois é que com esse material é possível ler de 0 a 2000 graus em um tempo de aproximadamente 3 milissegundos. E qual é o tempo de vida útil de um tubo de grafite? Bom, é dado pelo tempo em que o forno possa ser utilizado sem que haja alterações de 20% de sua leitura, ou seja, não perca sua estabilidade, ou utilizando modificadores químicos que aumentam a vida útil do forno, uma vez que eles diminuem a temperatura, causando menos corrosão, por ele se apresentar como catalisador das reações.